como reconhecer esses sinais? Como definir esses sinais? Primeiro você precisa entender por que eles acontecem. Porque o bebê sente sono. E agora você precisa entender quando o sono acontece. O que acontece no organismo do bebê quando ele está com sono? Acontecem essencialmente duas coisas no organismo do bebê. No nosso também, tá? Mas do organismo do bebê. Primeiro, ele vai diminuindo a oxigenação do cérebro. E o cérebro do bebê não quer dormir. O bebê não quer dormir, o cérebro não quer dormir. Por quê? Porque estar acordado é muito mais divertido, certo? A gente normalmente não quer dormir. Por quê? Porque tem um trabalho para fazer, tem que estudar alguma coisa. Enfim, tem que acolher um bebê. A gente está com sono, o organismo está com sono, diminui a oxigenação do cérebro. O que o cérebro faz para tentar nos manter acordado? Provoca uma grande entrada de oxigênio, com uma tentativa de nos manter acordado. Sabe o que é essa grande entrada de oxigênio? Como que o organismo provoca essa grande entrada de oxigênio para tentar nos manter acordado? Bocejo. Sabe por que a gente boceja? É por isso. Porque no bocejo entra muito oxigênio entra muito oxigênio no organismo. Tá? É uma tentativa de nos manter acordado. É por isso que a gente boceja, inclusive. Não sei se você já teve essa curiosidade. E o segundo, essa foi a primeira alteração, diminuir a oxigenação do cérebro. Segunda alteração que acontece no organismo se chama pressão homeostática do sono. Esse palavrão significa aquela pressão que acontece quando a gente está cansado. Isso acontece muito com adulto também. Isso acontece comigo pelo menos uma ou duas vezes por semana. Quando a gente está cansado e não dorme, a gente vai sentindo uma pressão na cabeça, aqui no corpo, aqui na dorsal. Você vai sentindo essa pressão, certo? Não é necessariamente uma dor, mas é uma pressão mesmo. O nome dessa pressão se chama pressão homeostática do sono. E essa pressão começa, e se você não dorme, se o bebê não dorme, ela vai aumentando. E se não dorme, ela vai aumentando. Se não dorme, ela vai aumentando, ficando cada vez mais intensa. Próxima vez que você sentir, não sei se hoje no final do dia, não sei se amanhã, mas na próxima vez que você sentir isso, você vai lembrar dessas palavras, você vai lembrar, olha, é aquela pressão que o doutor falou. Agora, isso acontecendo no bebê, essa pressão começa na cabecinha do bebê, o que ele vai fazer? Qual é a situação reflexa? Ele vai tentar tirar essa pressão dele. Porque, enfim, é um desconforto, é uma coisa que causa desconforto. Então, o que ele vai tentar? Ele vai tentar tirar. Como que ele tenta tirar essa pressão? Como que ele tenta tirar esse desconforto? Esfregando a mãozinha no rosto, coçando os olhos, puxando o cabelo, puxando a orelha. Ele está tentando tirar essa pressão, certo? Ele está tentando tirar. Então, assim, vai ter bebê que vai coçar os olhos. Vai ter bebê que vai puxar a orelha, vai ter bebê que vai puxar o cabelo. Existe uma ordem? Não existe uma ordem. O que existe? Pressão homeostática do sono acontecendo na cabecinha, no tronco, no dorso do bebê, e ele vai tentar tirar isso. Porque, enfim, está desconfortável. Como que ele vai tentar tirar? Não sei como é que o teu filho vai tentar tirar, mas ele vai tentar tirar. E se ele não dorme? Tá? Então, bocejo, coçar o olhinho, puxar cabelo, puxar a orelha, esfregar a mãozinha no rosto, esfregar a naninha no rosto. E se ele não dorme? E aí, o que fazer se ele não dorme? Essa pressão vai aumentar, certo? E essa pressão aumentando vai aumentar o desconforto e aí o bebê vai começar a ficar irritado. Ele já vai começar a ficar irritado. Então, ele vai alternar entre momentos de muita sonolência, é aquele momento que ele fica com o olharzinho perdido, ele fica meio perdido mesmo, alternando com momentos de muita irritação, muita irritabilidade. Então, ele fica alternando. Sonolência excessiva, irritabilidade. Olharzinho perdido, choro intenso. Olharzinho perdido, choro intenso. Às vezes, choro intenso com olhar perdido. E se ainda assim ele não dormir? O que vai acontecer? Essa pressão vai aumentar ainda mais. Esse desconforto vai aumentar ainda mais. O estresse vai aumentar ainda mais, certo? E aí vai acontecer uma coisa chamada efeito vulcânico. É quando o estresse está tão grande, o bebê já está tão irritado, que ele é uma irritabilidade tão grande que ele entra num choro assim quase que inconsolável, que muita gente chama de hora da bruxa. Muita gente chama de hora da bruxa. Quem chama de hora da bruxa é porque não conhece por que isso acontece. E aí acha que é bruxaria mesmo, acha que é um negócio, acontece. Acontece com aqueles bebês mais chatos, com aqueles bebês mais manhosos, com aqueles bebês mais mimados, com aqueles bebês mais viciados em colo. Quem não entende vai chamar de hora da bruxa. Mas por que esse nome efeito vulcânico? Porque realmente parece um vulcão em erupção, tá? Ele vai se preparando, ele vai dando sinais, ele vai dando sinais, ele vai dando sinais e depois explode. O estresse, muito irritado, certo? Então você tem todos esses sinais de sono que o bebê te mostra.
eu preciso dormir. Ele boceja, ele coça o olho, ele esfrega a mãozinha no rosto, ele puxa cabelo, ele puxa a orelha, ele começa a ficar mais irritado, olhazinho perdido, efeito vulcânico, certo? Então, se você não sabe quais os sinais de sono do seu bebê, não tenta ajustar a rotina ainda. Não tenta, por hipótese alguma, desfazer uma associação. Se você não sabe nem reconhecer os sinais de sono do teu bebê, não ainda. Porque as chances de você fazer alguma coisa errada são grandes. Se você não sabe reconhecer os sinais de sono, como é que você vai saber como é que você ajusta a rotina de soneca? Como é que você vai saber qual é o momento de ajustar o ambiente do sono? Qual é o momento de começar ritual do sono? Por isso que eu te falei, tem 3 passos na prática. Causas para despertares, rotina, associação. Mas antes tem uma coisa que precede, que é a clareza, é o conhecimento, certo? As respostas para isso, como ajustar a rotina de soneca, qual o melhor momento para ajustar o ambiente, qual o melhor momento para começar o ritual, elas vão estar literalmente na tua frente. Literalmente na sua frente. A questão é que nem sempre é fácil de ver. Depois de feito, aí você começa a prática. A questão é que, eu consigo ver, eu consigo reconhecer os sinais de sono, certo? Mas eu não consigo fazer. Aí é outro ponto. Aí você passa para a prática. Consegue? Já conhece os sinais de sono? Já tem a clareza? Já tem esse conhecimento? Já assistiu minhas aulas? Ótimo. Aí você passa para a prática. Aí você vai para as causas dos despertares. Eu não consigo reconhecer os sinais. Então, pega um papel e anota os horários que você perceber sinal de sono do bebê. Vamos supor que hoje você só percebeu, olha, eu vi ele bocejando uma vez às 16. O resto do dia inteiro eu não percebi. Tudo bem, anota 16. Amanhã eu consegui perceber pela manhã, eu fiquei mais atenta, fiquei prestando mais atenção, consegui perceber uma vez de manhã e uma vez à tarde. Anota de manhã, anota à tarde. Faz isso por 7 dias. Isso vai aumentar tanto a tua clareza, isso vai te fazer conhecer tanto mais o teu bebê, tão melhor o seu bebê, certo? Vai te ajudar bastante. E vamos lá. Doutor Adilo, mas isso é muito difícil, ficar estudando, ficar assistindo essas aulas, ficar acompanhando. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei também que o difícil é fazer o simples. O difícil é levar o simples a sério. Assistir às aulas é difícil, vai levar tempo, vai exigir de você, mas eu não conheço outra forma. Eu não conheço outra forma. Para você ter essa clareza, que é o que precede a prática, a execução, você precisa ter esse conhecimento, você precisa... E essa é a forma que eu conheço.